A Praça dos Três Poderes foi fechada nessa manhã pela PM do Distrito Federal após o ministro Alexandre de Moraes determinar a retirada de parlamentares acampados no local desde a noite desta sexta-feira. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. Essa área continua fechada. Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Muito boa noite para você, Thiago. Muito bom trabalho também para você. Permanece fechada, interditada ali completamente, toda cercada ali por gradis. Inclusive a nossa equipe aqui em Brasília esteve por lá durante o dia. E turistas, Thiago, porque é final de semana, né? Sábado. Então, geralmente ali a Praça dos Três Poderes recebe muitos turistas. E eles acabaram ali se deparando, surpresos com essa interdição, né? É uma interdição que aconteceu ali pela Polícia Militar do Distrito Federal, porque aquela área ali compete à PM do DF, exatamente ao 6º Batalhão. E ali a Polícia Judicial ali do STF também. E isso tudo por conta de uma decisão judicial ali do ministro Alexandre de Moraes, né? Essa interdição foi feita na madrugada de hoje, logo depois dessa decisão do ministro aí, por conta do deputado Hélio Lopes, que é do PL, aliado de Jair Bolsonaro, que acampou ontem ali, sexta-feira, na Praça dos Três Poderes. Ele estava com uma fita adesiva na boca ali em protesto a decisões do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. E ali ao longo do dia de ontem, Thiago, acabou aglomerando ali alguns apoiadores de Jair Bolsonaro. Outro deputado também, aliado de Bolsonaro, se juntou ali com também uma barraca, acampando ali com o Hélio Lopes, e aí veio então essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque embora ali aquela área seja de responsabilidade da PM do DF, o GDF disse que só poderia, por conta de ser parlamentar, né, tem toda uma questão de imunidade parlamentar, só poderia fazer a remoção dele ali mediante uma decisão judicial. Então foi isso que aconteceu. Mas fato é, Thiago, que acampamentos na Praça dos Três Poderes é proibido, e desde o dia 8 de janeiro, dos ataques no 8 de janeiro, essa fiscalização ficou ainda muito mais intensa. Então essa decisão do ministro Alexandre de Moraes veio ali de madrugada praticamente, e o ministro citou inclusive os ataques do 8 de janeiro para justificar ali a remoção dos 2 parlamentares. O ministro disse que um dos principais fatores que levou aos ataques no dia 8 de janeiro foi a omissão de autoridades públicas, incluindo ali os que permitiram os acampamentos ilegais na frente do QG do Exército. E aí, segundo o ministro, não é razoável a repetição do lamentável erro anterior de permitir a organização de criminosos acampamentos golpistas livremente. É o que ele escreveu nessa decisão. Ele também afirmou ali que a Praça dos Três Poderes é área de segurança, não será permitido que apoiadores de diversos réus que estão sendo processados e que serão julgados em breve no STF organizem novos acampamentos para coagir ministros da Suprema Corte na tentativa de obstrução de justiça. Foi isso que o ministro escreveu nessa decisão judicial. Logo em seguida veio uma segunda decisão, onde o ministro ele complementou ali, determinando a proibição de qualquer acampamento em um raio de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios e em frente aos quartéis das Forças Armadas. E o ministro, inclusive, intimou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para cumprir essa determinação. Ibanez Rocha, lembrando que ele chegou a ser afastado durante os ataques, logo depois dos ataques do 8 de janeiro, ali suspeito de ter se omitido, né, com relação ali aos ataques às sedes dos Três Poderes, intimou ele foi pessoalmente ontem, nessa madrugada, entregar a ordem judicial ao deputado Hélio Lopes, também ao deputado Coronel Crisóstomo, que também estava ali com ele, e aí essa remoção acabou sendo feita ali de forma pacífica. Agora, na Câmara dos Deputados e no Senado, houve muita crítica ali por parte de parlamentares da oposição. Por exemplo, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele disse que o STF expulsou o deputado sem haver crime e falou em ditadura vestida de toga. Thiago. Ô Janaína, mudando de assunto, mas ainda relacionado ao parlamento, o senador Marcos Duval negou que tenha descumprido as determinações de Alexandre de Moraes ao viajar para os Estados Unidos. Ele deu essa explicação, essa argumentação. O que acontece efetivamente com ele?
Exatamente. Inclusive, hoje, ele publicou novamente uma explicação e os esclarecimentos ali com relação a essa história toda. Disse que ele não descumpriu nenhuma decisão judicial. Que ele disse nessa explicação, ele até escreveu ali quais foram as medidas cautelares que foram impostas a ele. Porque, só lembrando, o senador Marcos Duval, ele é investigado por intimidação a autoridades do judiciário, como, por exemplo, delegados ali da Polícia Federal que estão conduzindo investigações importantes no âmbito do STF. E isso desde fevereiro, ele está cumprindo algumas medidas cautelares, como, por exemplo, ele é proibido de usar as redes sociais dele, da conta dele própria, foram bloqueadas, ele não pode usar as redes sociais por intermédio de terceiros, e o passaporte dele também foi apreendido, passaporte diplomático. Só o que o senador argumenta, Tiago? Ele disse que a medida sobre o passaporte tem caráter administrativo e não implica automaticamente em proibição de deslocamento internacional e nem restrição de liberdade. Aí ele disse que medidas assim, quando determinadas, são expressas e precisam estar devidamente fundamentadas, o que não aconteceu nesse caso, segundo o senador. Ele disse também que nunca foi notificado de qualquer proibição de deixar o país, o que acaba invalidando, segundo ele ali, a insinuação de desobediência de ordem judicial. Ele foi para os Estados Unidos, exatamente para a Flórida, na Disney, disse que viajou com a família, inclusive ele ontem publicou nas redes sociais um vídeo ali dando explicações, dizendo que fez esse pedido da autorização para a viagem com a família para o exterior ao ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ouvir o que ele disse. Estou aqui em Orlando, curtindo esse recesso com a minha filha. Não estou fugindo e comuniquei a todos os órgãos. Comuniquei o Ministério da Justiça, comuniquei o STF, Alexandre de Moraes, comuniquei todo mundo que nem precisava comunicar, porque eu não respondo por nada. Mas eu comuniquei por excesso de zelo, excesso mostrando que a gente tem que seguir a Constituição e respeitar a nossa democracia. E você, Alexandre, é um maior violador da nossa Constituição. Só na tentativa de suspender meu passaporte, você teria que ter comunicado o Congresso para colocar em pauta se meu passaporte seria vetado ou não durante um processo, talvez que estivesse respondendo criminalmente, que eu não estou. Pois é, Tiago, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu sim que ele descumpriu medidas cautelares, tanto que bloqueou todas as contas bancárias dele, PIX, salários que ele recebe, até bens também do senador. Tiago. Essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Janaína Camelo volta daqui a pouquinho. Vou chamar o nosso comentarista nesse sábado, o doutor Túlio Nassa, como sempre, participando aqui da programação da Jovem Pan e aproveitando, claro, o seu lado jurista para tirar dúvida desses dois assuntos, né, doutor? Primeiro, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui com você novamente, com a nossa audiência qualificada. Prazer é nosso. Começo pelo segundo assunto, envolvendo o senador Marcos Duval. O ministro disse que ele descumpriu algumas medidas cautelares e aí houve esse atrito. O senador chegou a comunicar que ia sair do país, pelo menos é o que ele diz. Foi uma decisão correta ou não do ministro Alexandre de Moraes? Como é que a gente pode fazer essa leitura? Olha, Tiago, em primeiro lugar, a gente pode até discutir o mérito das decisões do Alexandre de Moraes, se realmente era justificado ele editar algumas medidas cautelares, como, por exemplo, censura em redes sociais, proibição de utilização de redes sociais e até mesmo o confisco do passaporte. Fato é que, uma vez decidido, através de um poder legitimamente constituído, que é o Poder Judiciário, evidente que cabe ao cidadão cumprir. E se a decisão, aos olhos do congressista era dúbia, né? Por que ele então fez um pedido de esclarecimento, que segundo ele é um pedido de esclarecimento como excesso de cautela? Então ele faz o pedido para que esclareça se ele pode ou não ir aos Estados Unidos, e em 15 de julho o ministro diz, não pode, você está proibido de deixar o país porque não há nenhum fato novo que faça revogar essa decisão. E aí, então, o congressista, não mais por excesso de cautela, mas por excesso de irresponsabilidade, Tiago, deixa o país e ainda grava um vídeo, né, em tom jocoso, dizendo que está curtindo com a filha nos parques de Orlando. Realmente está se tornando um personagem tóxico, esse congressista, Tiago. Nesse caso, está certa a decisão judicial, ainda que possamos discutir o mérito dela, mas descumpri-la não é possível no Estado democrático de direito. E, Túlio, sobre a decisão da Praça dos Três Poderes, que envolve um parlamentar, outros também, mas um parlamentar que estava lá
fazendo um protesto, uma manifestação, e aí o ministro Alexandre de Moraes mandou ele sair e também a polícia acabou fechando toda a Praça dos Três Poderes, há toda a memória do 8 de janeiro. Essa é uma decisão acertada ou é censura, porque ele pode se manifestar independente do mérito, como a gente fala? Olha, Thiago, aí nós estamos num outro campo. Aí não dou um ponto ao Supremo Tribunal Federal e nem ao ministro Alexandre de Moraes. Eu vou lembrar que Castro Alves poetizava: a praça é do povo, assim como o céu é do Condor, né? Esses ideais republicanos, evidentemente, foram incorporados, Thiago, pela nossa Constituição da República. No artigo 5º, é um direito fundamental o direito de reunir-se pacificamente em locais abertos ao público. E o que é a Praça dos Três Poderes, como o próprio nome diz? É uma praça pública, né? Nosso Código Civil, que é o Código Cidadão, tanto em 1916, logo na Primeira República, quanto agora, de 2002, na República Nova, na República Atual, diz que praça pública são bens de uso comum do povo. Elas não podem ser desafetadas desse uso a não ser mediante lei. Isso mesmo, mediante decisão do parlamento e não do judiciário. Então, evidentemente que a proibição genérica do uso da Praça dos Três Poderes pela população não encontra respaldo na Constituição da República. Um eventual receio genérico do 8 de janeiro não é suficiente para proibir o uso, proibir a reunião pacífica, proibir a manifestação, a liberdade de expressão na Praça dos Três Poderes. Deveria existir, para que houvesse essa proibição, essa medida judicial, efetivamente o começo de um ato violento. E é para isso que existem as forças de segurança pública, para que lá fiquem atentas e que permitam a manifestação das pessoas, o trânsito das pessoas numa praça pública, e caso haja a ultrapassagem desse limite de uso da praça pública, é que se tome uma medida, e não previamente, Thiago. Não é constitucional. E não sou eu só que falo, muitos juristas, constitucionalistas vêm criticando essa decisão recentemente.